Então vamos ao exemplo 2 da nossa placa, tá? É uma placa um pouco mais complexa aí. Example 2 of circuit board layout for electromagnetic compatibility is brought to you by Learn EMC. In this example, we'll take a look at improving the EMC performance of a printed circuit board through some simple modifications to the layout. First, we'll take a quick look at the relevant features of the original design. Next, we'll identify some specific issues of interest that may impact the EMC performance of the board, and we'll determine the best way to address each one. And finally, we'll present a new layout that incorporates all of the suggested changes. Então, mesmo esquema. Identificar o design aqui, o primeiro, né, o original, identificar os problemas e propor um novo layout. The original design for this printed circuit board specifies that it is a daughter card that connects directly to a computer motherboard inside a metal enclosure. The board is designed to amplify and modify an analog audio input from an electric guitar. The modified signal is used to drive an external speaker. The board has two digital interfaces, one to the motherboard and the other to an external connector. Então, basicamente, essa aqui ela fala, né, uma placa filha que vai ser conectada numa placa mãe. Então, por exemplo, aqui um PCI, poderia ser outro tipo de conexão também, que vai ser conectada à placa mãe. Tem uma outra interface digital aqui, tá? Multi-wire, shielded, né, ou seja, blindado. Aqui tem uma saída para alto-falante, né, para uma caixa de som, etc. E aqui uma entrada de um sinal de guitarra elétrica. Diferentemente da outra placa, onde era uma entrada que não era pré-amplificada, essa entrada aqui provavelmente é pré-amplificada, já que está vindo de uma guitarra elétrica. Então, o SNR dessa trilha não é tão pequeno quanto da outra placa. Tá? Mesma coisa lá do primeiro exemplo. Então aqui eu tenho via cheia, significa que é a conexão para o power, via vazia, conexão para o ground. E esses símbolos aqui, ela vai identificar aí, são os capacitores de desacoplamento também. Notice that most of the digital interconnections on the board are not shown. We did this for clarity so that we can more easily focus on certain parts of the design. We'll assume that the locations of the four external connectors on this board cannot be changed. Então aqui é aquele cenário que eu falei, né? Não é a gente que determina onde que vão os conectores. Quando for a gente, o ideal é sempre que a gente bote os conectores num único canto da placa, para evitar aquelas antenas, aqueles dipolos. Nesse caso aqui a gente está amarrado. Por quê? Porque é uma placa que vai ser conectada provavelmente dentro de um desktop, que tem que obedecer àquela disposição mecânica dos gabinetes. Então aqui é um conector à placa-mãe e aqui os conectores externos, né, que vão ficar para o lado de fora do gabinete ali. Então a gente não tem muito o que fazer. Here's the layer stack up for the board. There are 6 equally spaced layers with ground on the third layer and power on the fourth layer. The layers are 1/4 millimeter apart, and since this spacing is less than 1/2 millimeter, the power and ground planes are considered closely spaced. The cable shields on the 3 cables connect are 1/4 millimeter. Então, placa agora aqui são de 6 camadas, igualmente espaçados com 0,25 milímetros. Como o espaçamento entre o ground aqui na terceira camada e o power na quarta camada é menor do que meio milímetro, eles são considerados aí camadas próximas, tá? Então isso vai ter implicações no nosso desacoplamento, tá? Que a gente vai discutir mais para frente. Apart, and since this spacing is less than 1/2 millimeter, the power and ground planes are considered closely spaced. The cable shields on the 3 cables connect to the ground plane and also to the metal enclosure. The active digital components on the board are clocked at 32 MHz. Então aqui ela está falando também que os conectores, né? Os conectores eles são conectados tanto
o ground dos conectores são conectados tanto no ground da placa quanto no gabinete, tá? Quanto na parte metálica do gabinete, tá? Aqui o próprio conector aqui também tem uma parte metálica, né? Então isso está tudo aterrado. Analog electric guitar input is in the range of about 50 Hz to 10 kHz. Notice that there's one active component in the upper right corner that has both analog and digital pins. This is a mixed signal board since both analog and digital signals are present. Então a placa é de circuito misto, assim como era a outra, né? Esse circuito integrado aqui, ele é misto. Então ele recebe o sinal da nossa guitarra. Provavelmente ele faz a conversão analógico digital. Esse sinal digital ele tem algum processamento aqui dentro, né? E aqui tem uma saída, né, para o nosso speaker. Percebam aqui, ó, ela ainda não comentou isso, mas vai comentar já já, que agora eu não tenho mais um problema, né, de sinal analógico de fazer o return path, porque aqui já é um sinal diferencial, ó, speaker mais, speaker menos, então um sinal diferencial, que é sempre preferível trabalhar com sinal diferencial para sinais de baixo SNR. Que não é muito caso aqui, né, porque esse sinal já vai estar amplificado, já que ele está indo direto para um alto-falante, para uma caixa de som. The black dots on the board indicate connections to the power plane, and the open dots are connections to the ground plane. The board has 6 global decoupling capacitors that are connected directly between the power and ground planes through vias with no traces. Here's the design of the power and ground planes for the board. Então aqui, ó, em vermelho, power plane, quarta camada. Tá? Então tudo que está pintado de vermelho aqui é cobre na quarta camada, que é power. Então tudo que está em vermelho aqui está conectado em VDD. Tudo que está em verde aqui, quinta camada, desculpa pessoal, quarta camada não, quarta camada que é power, e tudo que está em verde aqui, terceira camada, que é ground. Então tudo que está em verde é cobre conectado em ground. The power plane, shown by the red fill, extends over the whole board except for the area below the analog traces. Então percebam que há um void aqui, um vazio de power, né, onde o cobre foi removido, ou seja, eu não tenho conexão aqui em toda essa área branca. Assim como aqui eu fiz somente uma remoção aqui de cobre para ter uma segmentação do meu ground plane. Tá? Isso vai ter uma série de implicações. Isso é muito usual da gente fazer, mas a gente precisa fazer isso com parcimônia e saber o que está sendo feito. Senão, ao invés de ajudar, a gente vai estar piorando. The ground plane also extends over the whole board, but a gap in the ground plane isolates the area under the analog traces from the digital part of the board. Notice that the gap does not extend all the way to the edge of the board at the upper right, so the analog and digital sections of the ground fill are joined at this point. Então o que ela está falando aqui, isso daqui a gente faz, por quê, pessoal? Ó, de novo, aqui eu tenho sinais de baixa frequência. Ela mostrou ali sinais até 10 kHz, em média. Baixa frequência. Então, como a gente discutiu lá, esse sinal ele tende a usar como retorno o ground plane inteiro. E aí, por crosstalk, a gente vai contaminar esse retorno PF dos sinais de baixa frequência com os sinais de alta frequência, que vai gerar problemas de integridade de sinais. O que eu fiz aqui? Ó? Eu segmentei o ground plane, embora eu tenha deixado esse espaço para que eu tenha, né, a união dos ground planes. Então, basicamente, eu estou delimitando o ground plane para os caminhos, para os return paths de baixa frequência.
e o ground plane para os caminhos de alta frequência. Aí vocês vão me perguntar, professor, mas está curto-circuitado. De novo, pessoal, esqueçam esse conceito de curto-circuito. Na verdade, existe um gradiente. Existem efeitos de indutância e de impedância. Como eu segmentei isso daqui, ó, esses sinais de baixa frequência, eles não vão tender a se espalhar para o ground plane aqui. Ah, professor, mas ele não pode sair por aqui e se espalhar? Tudo bem, mas como eu já segmentei toda essa região e deixei somente uma parte aqui para fazer essa conexão, eu estou aumentando a impedância. Então, esses sinais eles vão ter menos, vamos dizer assim, menos desse sinal vai adentrar o ground plane que está lá embaixo dos componentes digitais de alta frequência. Tá? Agora, professor, então isso aqui é a melhor solução dos mundos? Não necessariamente. A gente vai discutir que isso aqui pode gerar alguns problemas. A gente precisa fazer isso daqui de forma muito bem feita. Here's a summary of the original design for this board. We have a daughter card connecting to a motherboard inside a metal enclosure. The cable shields for the 3 cables connect to the metal enclosure and to the ground plane. This is a 6-layer board with closely spaced power and ground planes. The decoupling on this board is global with 6 decoupling capacitors. The ground plane is gapped to isolate the analog section of the board from the digital section, and the power plane does not extend under the section of the board with analog traces. The designers of this board did many things right with respect to EMC performance, but we're going to find that there are several simple layout changes that will increase the likelihood that this board will meet EMC requirements. Então essa placa, ao contrário da outra que nós analisamos, ela não está mal feita, tá? Provavelmente essa placa aqui, inclusive, ela passaria nos testes de compatibilidade, até porque ela vai ser colocada dentro de um enclosure, ou seja, dentro do nosso gabinete, que é blindado, tá? Então já vai oferecer um shield. Ah, professor, mas a minha placa, ela não vai ser testada separadamente? Não. Nos testes de compatibilidade eletromagnética, o nosso produto é testado da forma como ele será usado. Então, se essa é uma placa para ser operada dentro de um gabinete, ela vai ser testada dentro de um gabinete de computador, de um desktop, que é metálico, que é blindado, tá? Based on the design of this particular board, here are some specific issues we'll consider. For each issue, we want to determine if EMC performance or signal integrity will benefit by changes to the layout. We'll look at the design of the ground plane, in particular the gap in the ground plane. We'll examine the location of the high-speed circuitry relative to external connectors. We'll check the current return paths of the low-frequency analog signals. We'll look at the routing of the clock traces, and we'll make sure that there's adequate decoupling. Então aqui basicamente, pessoal, o que a gente vai fazer de diferente da placa anterior é o item 1, tá? O ground plane. Principalmente aquela segmentação que nós vimos aqui, ó, essa segmentação, tá? De resto, basicamente, a gente vai estar fazendo a mesma coisa, tá? Ou seja, a gente vai melhorar a localização dos circuitos de alta frequência de forma a diminuir o comprimento das trilhas. Nesse caso, a gente não precisa rearranjá-los mesmo e rearranjar os conectores, porque eles já estão bem posicionados. Eu não tenho circuito de alta frequência entre conectores, tá? Então, eu vou estar focando aqui em diminuir o comprimento das trilhas. Tá? E fazer uma distribuição mais igualitária do clock. Is one significant layout issue to cause a product to fail. Now this board is pretty well designed to begin with, but if we want to try to maximize the likelihood of meeting EMC requirements, it's worth taking a close look at each of these issues. Let's start with the design of the ground plane.
The gap in the ground plane is intended to improve analog signal integrity by isolating the analog return currents from the digital return currents. Então, como a gente falou, né, esse gap aqui, né, que a gente gerou, é feito para melhorar a integridade de sinais dos sinais analógicos de baixa frequência, não deixar eles aumentar a impedância aqui vista por esses sinais para o restante do ground plane. Então eles vão tender a ficar mais confinados aqui. Por quê? Porque eu gerei um pequeno segmento aqui, que é a conexão entre os dois, né? Então eu estou gerando um ponto de mais alta impedância. Então eles não vão tender a utilizarem como return path o restante do meu ground plane. E assim vão ter menos acoplamento por crosstalk. However, a gap separating external connectors may lead to a small potential difference between the connectors. Porém, né, tudo tem um porém, como eu gerei um gap, eu tenho impedância. Então o que aconteceu? Ó, esses dois conectores, eles vão estar enxergando uma impedância de ground relativa a essa região. Esse conector está conectado ao ground aqui, que tem uma impedância diferente. Por quê? Porque estão segmentados. Ó. Eu criei points aqui, ó, né? Um pequeno segmento que é onde eu tenho a conexão entre os dois grounds. Quando eu faço esse tipo de coisa, eu posso gerar diferenças de potencial, já que a impedância é diferente. De novo, eu vou ter um gradiente de impedância também, posso considerar assim. Ou seja, a impedância não é igual em todos os pontos dessa placa. Do ponto de vista, por exemplo, da impedância vista no return path desse conector. A impedância aqui é diferente da impedância aqui, que é diferente da impedância aqui. Embora se eu for lá encostar um multímetro e fizer o teste de continuidade, né, pessoal? O multímetro vai apitar. Se eu puser uma ponta de prova do multímetro aqui e uma ponta de prova do multímetro aqui no teste de continuidade, vai apitar. Mas por quê? Porque é 0 Hz, um sinal DC. Quando eu tenho frequência, não, eu vou ter impedâncias distintas. Impedâncias distintas, eu tendo a ter diferenças de potencial. Então, o meu return path aqui para esses conectores vão acabar, não vão estar em 0 volts nunca, né? A gente viu que vai ter ruídos ali, mas eu não tenho exatamente, se eu fizer o return path daqui menos o return path daqui, não vai dar 0. Vai dar alguns milivolts de diferença. Esses alguns milivolts de diferença podem se irradiar como ondas eletromagnéticas, já que eu tenho cabos. Então, cabos grandes, compridos. Então, mesmo frequências menores vão ter uma alta capacidade de se irradiarem por essas antenas que vão acabar sendo formadas pelos cabos. As little as 1 millivolt of potential driving one cable shield relative to another can result in radiated emissions above the FCC limit. To prevent this, boards with high-speed digital signals must have all their cables referenced to the same ground. Então aqui ele fala o seguinte, quando nós temos placas, né, de circuito misto, que tem uma frequência já elevada, que seria aqui a interface digital, né? Que aqui é baixa frequência, mas a interface digital não é alta frequência. Então a gente deve ter todos esses conectores referenciados ao mesmo terra, justamente para evitar essas diferenças de potencial. Então, pessoal, não é que isso aqui seja uma abordagem ruim. É uma excelente abordagem do ponto de vista de integridade de sinais, para esses sinais analógicos. Eu estou protegendo esses sinais analógicos do ruído que vai se acoplar pelo crosstalk vindo do plano de terra. O problema é que, fazendo essa segmentação, eu gero uma diferença de potencial entre os conectores. Essa diferença de potencial entre os conectores vai se propagar como ondas eletromagnéticas. E aí eu vou lá na minha câmara anecoica certificar o equipamento, vai estar acontecendo o quê?
a minha antena vai estar captando provavelmente um potencial acima de 3 volts por metro de campo elétrico a 3 metros de distância, tá? Ou seja, é um problema, tá? Ah, professor, mas os cabos são blindados, exatamente. Então, nesse caso aqui, é uma relação de custo-benefício. Eu tenho que ver o que eu tenho mais benefício, o que eu tenho mais custo. É a integridade de sinais? É a parte de MC? Talvez aqui ela esteja sendo muito conservadora do ponto de vista de MC, porque eu tenho que lembrar que isso aqui vai estar dentro de um gabinete blindado e que esses condutores, né, aí os condutores não vão estar dentro do gabinete, né, porque aqui é o mundo externo. Esses conectores aqui, eles estão lá pro lado de fora do meu gabinete ali. Mas eles são blindados, ó, shielded multi-wire, shielded twisted pair, ou seja, par trançado, e um conector coaxial, que intrinsecamente é blindado. Então talvez não seja um problema se esses cabos forem de qualidade. E aí eu opte realmente por manter essa segmentação para melhorar a integridade desses sinais analógicos. Particularmente, eu manteria do jeito que está. E optaria por usar cabos, o quão bom fosse necessário aqui a blindagem desses cabos, para que eu não superasse os limites impostos pelas normas. Mas não é o que ela vai fazer, porque aqui ela está focando em compatibilidade. This means there should never be a gap in a ground plane between connectors. In fact, the best rule of thumb is to never gap a solid ground plane under any circumstances. We'll remove the gap in the ground plane on this board. We'll address the issue of the current return paths for the analog signals in a minute, but first let's take a look at the location of the high. Essa regra de ouro dela aqui é para compatibilidade eletromagnética. Para integridade de sinais, não. Infelizmente, é um cobertor curto. Se eu puxo a sardinha para o lado da integridade, muitas das vezes eu pioro a compatibilidade e vice-versa. We'll address the issue of the current return paths for the analog signals in a minute, but first let's take a look at the location of the high-speed circuitry relative to the external connectors on the board. In example 1 of this series, we were able to move the external connectors on the board so that there was no high-speed circuitry between the connectors. We did this to avoid small potential differences between connectors that can lead to one cable or structure driving another like a dipole antenna. For this example, however, our design specifies that we cannot change the locations of the external connectors. Notice that the low-speed circuitry is located in the upper right part of the board, near the 2 low-frequency analog connectors. The 2 digital interfaces are located close to one another in the lower right corner of the board. The digital circuitry must connect to these 2 connectors, but the fact that they're close together helps limit the amplitude of any potential difference that might develop. In the new layout, we'll keep the analog circuitry near the analog I/O connectors. Voltar aqui rapidinho. The digital circuitry. Olha o que ela falou aqui, que tem a ver tudo com aquele gradiente que eu falei, ó. Devido à proximidade desses conectores digitais, nesses 2 em destaque amarelo aqui, né? Digital Data Interface aqui é o que vai para a placa-mãe, são conexões digitais. Como eles estão próximos, né? A diferença de potencial que vai existir entre eles é menor. Por quê? Porque eles estão próximos. Ou seja, o meu gradiente, né, não houve tanto espaço assim para o meu gradiente desenvolver uma diferença de potencial maior. Então isso também é interessante, eu posicionar conectores da mesma natureza mais próximos. E, consequentemente, os componentes de mesma natureza, por exemplo, os componentes digitais, mais próximos desses conectores. Assim eu diminuo as trilhas, diminuindo as trilhas eu tenho menos gradiente. Quer dizer, o gradiente pode ser o mesmo, mas como eu tenho menos espaço, né, o comprimento é menor, esse gradiente vai desenvolver uma diferença de potencial menor, o que é sempre melhor.
we must connect to these might develop can do, given that we can't change the locations of the external connectors. If this board had been surrounded by a plastic enclosure instead of metal, the product would probably have difficulty meeting an emissions requirement. Since the enclosure is metal, we'll rely on the enclosure to short out the potential difference between connectors. Então ela está levando em consideração, né, que o teste de certificação ia ser feito dentro de um gabinete, né? O teste é sempre feito da forma como o produto vai ser usado. E aí ela está levando em consideração que é um gabinete metálico. Então ele já vai oferecer uma blindagem grande. Então a análise tem que ser feita também levando em consideração o contexto, o ambiente. Now, even though we're relying on the metal enclosure for this particular radiation mechanism, we'll still want to try to minimize radiation for other mechanisms in order to have the best chance of complying with EMC requirements. Next, let's take a look at the analog signal current return path to determine whether sharing the ground plane with the digital signals is a problem. Since we're not going to gap the ground plane to isolate the analog signal current return paths, we need to determine whether some other method of protecting these signals is needed. Então, olha lá, parte de integridade de sinais. Como ela vai remover a segmentação do ground plane, então o return path dos caminhos dos sinais analógicos, que é basicamente a input aqui, a entrada da guitarra elétrica, né? Ele vai compartilhar o mesmo ground plane do circuito digital. E a gente viu que pela frequência ser baixa, a impedância é pequena, ele acaba enxergando todo o plano de terra. E aí vai haver a contaminação por crosstalk. Então o que a gente pode fazer? Poxa, a gente poderia tentar fazer um return path distinto, igual a gente fez lá no caso da outra placa para o microfone. Ou talvez aqui não seja tão problemático. Por quê? Porque se é a entrada de uma guitarra elétrica, esse sinal já é pré-amplificado. Então, o nível de amplitude, de tensão desse sinal é muito maior do que lá do microfone que não era pré-amplificado. Então, talvez eu possa conviver com aquela regra de ouro do menos 60 dB de crosstalk, que vai haver pelo ground plane, entre sinais analógicos e digitais. Por quê? Porque o SNR aqui é muito maior. Então eu ainda vou conseguir recuperar esse sinal corretamente dentro do meu conversor analógico digital. On this board there are two analog signals to consider. The amplified speaker outputs are differential and isolated from the ground plane, so they're unlikely to be affected by low frequency currents flowing on the ground plane. E considerando esse aqui também, que eu nem comentei, né, porque eles são diferenciais. Então o return path dele já é intrinsecamente isolado. Por quê? Porque é diferencial, mais e menos. Eu comentei lá no início. Então esse daqui geralmente não vai haver problemas de integridade de sinal, tá? Por ser sinais diferenciais. This means the only analog signal that we need to be concerned with is the electric guitar input. This relatively weak signal current enters the board through the center conductor of the coaxial connector and travels to the input pin of the amplifier. The return current for this signal is dumped onto the ground plane at the analog ground pin of the amplifier and finds its way back to the shield of the coaxial connector. O return path, né? Lembrando que esse cara aqui, o conector em si já está aterrado. Por isso que não está desenhado bonitinho igual estava desenhado na primeira placa. Então, por onde que é o return path? Por isso que ela apontou aqui. O conector está curto-circuitado com ground plane. Então, o return path aqui vai ser, ó, o sinal vem, né, a corrente vem, entra, faz o processamento que é feito aqui, sai pelo AGND e vai voltar aqui encostando, né, pelo conector. Tá? Durante esse caminho ele vai se contaminar com crosstalk pelos ruídos aí do sinal digital principalmente. Allowing this low amplitude, low frequency signal to share the ground plane with the digital signals makes it possible for noise to degrade the signal through common impedance coupling.
A common way to address this issue is to provide a dedicated return path in the form of a trace with a single point connection to ground. The reason for specifying a single point connection to ground is that if both ends of the trace are connected to the ground plane, some of the digital signal return current on the ground plane would travel along the trace. Also, with both ends connected to ground, some portion of the analog return current would travel on the ground plane rather than on the trace. So a two-point connection to ground would essentially defeat the purpose of providing a dedicated trace for the analog return current. For this board, our options are limited by the coaxial connector. The return current flows on the coaxial cable shield, and the shield is connected to the ground plane. The analog ground pin of the amplifier is also connected to ground, so the only way to provide a dedicated trace with a single point connection to ground is to disconnect from ground at one end or the other. It's not really possible to isolate the ground pin of the amplifier from ground, since there's a connection between analog and digital ground inside the chip, even if the analog ground pin is floated. Então aqui eu estou amarrado, pessoal, porque dentro do circuito, como é um circuito misto, um circuito integrado aqui, internamente, de alguma forma, eu já tenho ali a ligação do AGND, que é o terra analógico, com o DGND, que é o terra digital. Então, internamente, mesmo que seja separado por alguma indutância, mas eu vou ter, em baixas frequências, algum nível de conexão entre terra analógico e terra digital. Então, fazer essa abordagem que ela falou aqui, fica difícil de eu fazer essa separação, tá? Do plano de sinais, né, de roteamento, com o plano de ground aqui. Tá? Então, vamos ver aqui o que ela Trace with a vai single fazer. point connection to ground is to disconnect from ground at one end or the other. It's not really possible to isolate the ground pin of the amplifier from ground, since there's a connection between analog and digital ground inside the chip, even if the analog ground pin is floated. But isolating the coaxial cable shield from ground is likely to produce excessive radiated emissions. This means that for this example, we will not be able to provide the return current of the electric guitar input. Então aqui ela também fala o seguinte, e se eu separar o terra, né, do cabo coaxial, ou seja, se eu desconectar o terra do cabo coaxial do terra da placa, do terra do gabinete, eu também tenho uma possibilidade muito grande de gerar diferenças de potencial, né? E aí no cabo, o cabo vai se comportar como uma antena, e aí eu vou ter problemas também. Então, dessa forma, o que ela vai optar em fazer aqui? Ela não vai fazer um return path exclusivo. Tá? Ela não vai fazer esse return path exclusivo, igual a gente fez na outra placa. Até porque, novamente, esse sinal ele já é amplificado, então o SNR dele já é maior. Muito provavelmente, do ponto de vista de integridade de sinais, eu consigo conviver com o nível de acoplamento de ruído devido a crosstalk no plano de terra. Ground is likely to produce excessive radiated emissions. This means that for this example, we will not be able to provide the return current of the electric guitar input with a dedicated trace with a single point connection to ground. Since electric guitar audio is not as sensitive to small levels of noise as some other audio signals, the best compromise in this case is to minimize the distance between the amplifier and the connector and allow this return current to use the ground plane. Então a única coisa que ela vai fazer é tentar chegar esse chip o mais próximo possível do conector para diminuir o comprimento desse traço e, consequentemente, diminuir o return path. Keep in mind, however, that if we had an analog input signal that was more sensitive to noise, we would not want to allow the return current to flow on the ground plane. Let's take a quick look at an example. If the audio input on this board was from a microphone instead of an electric guitar,
we would not want the return current for the microphone input to travel on the ground plane. Então, sinais de baixo SNR. Regra de ouro, não compartilhar o ground plane com outros circuitos, mesmo que esses outros circuitos sejam analógicos, tá? Eu tentar fazer um return path específico para essas trilhas de baixíssimo SNR. Since it could easily be degraded by common impedance coupling. Also, we would not want to use a coaxial cable and connector with the microphone input, since there's no good solution for handling the return current. Outra coisa, aí você pensa, poxa, eu vou usar cabo coaxial, né? Mas aí, olha lá, o que o cabo coaxial fez aqui, ó? Como intrinsecamente o terra do cabo coaxial ele é curto-circuitado no terra do gabinete, que está no terra da placa aqui no caso também, então eu não consigo separar o terra, igual eu consegui no outro exemplo da placa, tá? Então, eu não tenho como fazer um traço dedicado nesse caso. Porque eu não posso separar o terra daqui, porque o cabo coaxial vai acabar gerando diferença de potencial que vão se acoplar, tá no meio. E eu não posso separar porque internamente no chip vai haver alguma ligação entre os terras aí. Então o melhor dos mundos, tá, seria ter feito esse cara aqui diferencial. Melhor dos mundos. A microphone signal should be conveyed differentially on a pair of wires isolated from ground. This would require an amplifier with a differential input, as shown in the diagram. Aí eu teria que mudar inclusive os componentes, né? Mas de novo, pessoal, esse sinal é um sinal pré-amplificado. Então talvez eu consiga conviver bem com o nível de ruído acoplado aí pelo plano de terra. But in our case, the electric guitar input is not as sensitive to noise, so we'll just shorten the distance and allow the return current to travel on the ground plane. The analog traces can be routed on layers 1 and 2 so that the ground plane effectively isolates them from noise on the power plane. This means the power plane can be filled in below the analog section of the board, although there's no particular advantage to filling in the power plane, other than a slight increase in the capacitance between the power and ground planes. Concerning the routing of the clock traces on this board, notice that the 32 MHz clock traces are longer than necessary. Long traces carrying high-frequency signals are more likely than short traces to couple energy to other structures. Quanto maior o comprimento, maior vai ser o crosstalk, tá? Então aqui o que ele está reclamando? Do comprimento desses traços. Então ele só vai arranjar um lugar melhor para esse cristal para fazer as trilhas menores. Because the clock traces carry the highest frequency signals on the board, it's a good idea to minimize their length. Also notice that one of the clock traces runs very close to the top edge of the board. Routing a high-speed trace close to the edge of a board is usually a bad idea. E esse aqui é um ponto que a gente não discutiu ainda. Ó. A gente nunca deve, pessoal, rotear trilhas de baixo SNR próximos da borda da placa. Por quê? Porque quando eu estou próximo do limite aqui da placa, essa trilha é mais susceptível a acoplar ruído. Tá? E aí vai deteriorar ainda mais o meu SNR. Eu também não devo fazer trilhas que carregam aí sinais de alta frequência próximos da minha borda. Por quê? Se é um sinal de alta frequência, mesmo trilhas menores se tornam antenas eficientes. E como eu estou já pertinho da saída da placa, esse sinal ele acaba tendo menos atenuação na hora que ele se transforma aqui num sinal eletromagnético e vai para o meio ambiente. Tá? Então eu também devo fazer It can easily couple energy to external cables and other structures. On the new layout, we'll shift components and reroute the clock traces to reduce their length and keep them away from the edges of the board. Now let's take a close look at the decoupling on this board to make sure it's adequate. Recall that the power and ground planes are on closely spaced adjacent layers, so all the decoupling is global.
This means we don't need to worry about placing the capacitors very close to active devices. We can just scatter them around the board. The existing decoupling capacitors are scattered around the board, and they're connected directly to the planes using vias in the pads, just as they should be. Notice that the vias are located very close together on one side of each capacitor, which is optimum for global decoupling. So the decoupling on this board is done exactly right with just one exception. There are not quite enough decoupling capacitors for the board. One capacitor per active device is generally not sufficient on high-speed boards where the active devices may have multiple power pins. Então aqui está o esquema de desacoplamento aqui foi global, né? Ela fala que um bom esquema de desacoplamento global, as vias, né, para o terra e para o power devem ser próximas umas das outras, é o que está feito aqui. Está relativamente próximo dos componentes, o que é bom. O problema é que só tem um para cada um dos componentes. Então essa não é não é o suficiente geralmente para placas de alta frequência. Tá? Então ela vai aumentar aí o número de capacitores in the new layout. Now that we've explored each of these issues and decided on several simple changes to improve the EMC performance of the board, we're ready to see the new layout. Here's the original layout and the new layout side by side. The components have been rearranged to allow the 32 MHz clock to be distributed more efficiently. Então, pessoal, o clock ficou mais central aqui, de forma que eu tenha uma distribuição mais igualitária e com trilhas menores. Percebam que o número de capacitores aumentou bastante. E esses desacoplamentos ainda estão globais, tá? E ele ainda vai mostrar aí os planos de terra e de blue traces. None of the clock distribution traces runs near a board edge, and the distance from the clock driver to the most distant device has been significantly reduced. E não tem mais trilhas de clock de alta frequência perto da borda, né? Como tinha aqui, ó. Então, melhorou isso daí também. This allowed us to shorten the clock traces considerably. Concerning the unamplified electric guitar input, we decided to allow the return current to travel on the ground plane, but we... Então, olha lá, o return path aqui do sinal da guitarra vai compartilhar do ground plane mesmo. Eu vou arrancar aquela segmentação, mas ele foi aproximado aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui era bem mais longe do que está aqui agora, então esses comprimentos são menores. O acoplamento de tensão devido ao crosstalk vai ser menor. Small levels of noise as other audio signals, but with a more sensitive signal would have to come up with a different solution. We added additional decoupling capacitors to the board. Note that the rearrangement of the components left an empty region on the left side of the board. The power and ground planes could have been removed from that area, but we've chosen to leave these areas filled in order to maximize the capacitance between power and ground planes. Aí aqui, como não tem componente aqui embaixo, ela nem fez roteamento, né, aqui nessa região em amarelo da placa, ela está comentando que ela poderia ter removido o cobre nessa região aqui do power e do ground plane. Mas ela não fez por quê? Porque aí eu vou ter um book decoupling maior, né? Porque a própria placa, de novo, ela é um capacitor de placas paralelas. Então ela manteve essa região, o cobre, aqui nas camadas de power e de ground, para que eu tenha uma capacitância intrínseca da placa maior. We placed some decoupling capacitors in this empty region. Here's the new design for the power and ground planes. E olha lá, ó, removeu aqui a segmentação do ground plane, ó. Então o return path dos circuitos aqui analógicos de baixa frequência vão compartilhar o ground plane com o circuito digital, o que é um problema a nível de integridade de sinais, mas não tinha o que ser feito, já que eu estou usando um cabo coaxial e esse meu chip é misto. Então não tinha o que ser feito. Tá? O ideal
se eu não puder conviver com os problemas de crosstalk aqui, é eu adotar uma abordagem diferencial. Aí eu vou ter que mudar o chip, ele vai ter que ter uma entrada diferencial para o meu sinal analógico. E aí também ele arrancou essa segmentação do plano de VDD. Tá? We remove the gap in the ground plane, and in terms of improving EMC performance, this may be the single most important change we've made. A gap in the ground plane can lead to potential differences that can cause significant unintended radiation. By removing the gap, we made this type of radiation much less likely. We also filled in the power plane beneath the analog section, since without the gap in the ground plane, there was no longer a need to leave this area unfilled. This new layout is significantly more robust than the original board with respect to EMC and signal integrity. We stated earlier that the original board was fairly well designed in the first place, and there's a possibility that EMC problems would not have arisen. But with the simple changes we've made, the new layout is now significantly more likely to meet EMC requirements. For more information, take a look at the articles PCB Layout. Bom, então, só para finalizar aqui, do ponto de vista de EMC, a mudança mais significativa foi a remoção da segmentação do plano de terra. Tá? Fazendo isso, eu não tenho a geração das diferenças de potencial entre os conectores. E diferença de potencial entre conectores significa um gerador de sinal numa antena. Tá? Ah, mas aí eu prejudico a integridade de sinais dos meus sinais analógicos. Prejudica. Eu vou ter um acoplamento de ruído pelo plano de terra. Porém, aqui eu coloquei isso bem próximo, diminuí o comprimento das trilhas e esse sinal da guitarra elétrica ele já é muito provavelmente pré-amplificado. Então ele já é menos susceptível a ruído do que era um sinal lá, por exemplo, de um microfone. Se o meu sinal for muito susceptível a ruído, nesse caso eu não vou poder usar o conector coaxial, porque aí eu tenho como fazer um return IPF exclusivo para ele, sem mexer com o meu plano de terra, sem fazer a segmentação do plano de terra que geraria essas diferenças de potencial nos conectores. Mas o melhor ainda seria adotar uma abordagem diferencial, porque aí intrinsecamente, né, o meu return IPF ele é independente do plano de terra. Pessoal, é isso. São regras de ouro aí que nós temos do ponto de vista qualitativo. Embora durante o curso nós vimos como quantificar várias dessas coisas, tá?